Dando continuação à nossa aula, a gente vai dar início hoje ao nosso quarto capítulo, que é a Revolução Francesa e o Império Napoleônico. A gente já sabe que aqui no oitavo ano, o nosso objetivo é compreender um momento da história chamado de modernidade, né? Qual é as características da modernidade? Eu sempre gosto de ir repetindo para a gente ir fortalecendo isso dentro da gente. As características da modernidade são as revoluções burguesas. Foi um momento que a humanidade viu os reis, a nobreza perder poder e surgiu uma nova classe dominante da sociedade, que é a burguesia. A nobreza era a classe que era proprietária das terras e dos títulos, né? Reis, condes, duques, marqueses, barões, né? Pessoas consideradas de sangue nobre. Já enquanto a burguesia ela não tem a questão do sangue considerado nobre, a burguesia é uma classe que se caracteriza por ser o quê? A classe que é proprietária de empresas, de bancos, daquilo que a gente chama de meios de produção, das indústrias, das máquinas, certo? Então, foi um momento que os reis, que a nobreza perdeu o poder para a burguesia. Vai ser um momento também que vai se dar o fortalecimento do capitalismo. O que é o capitalismo? Um modo de produção, uma forma de sociedade que é baseada no comércio. Você produzir para vender, você produz para trocar, né? É baseada no mercado. Capitalismo vem de capital. O que é capital? É dinheiro. É você ter um dinheiro que você utiliza para ganhar mais dinheiro. Isso é capital, né? E foi também na modernidade que se deu a independência dos países, né? Foi durante a modernidade que os países da América, né, ficaram independentes dos países europeus. Deixaram de ser colônias para ser realmente um país independente com seu próprio governo. Então, esses três elementos, a substituição da nobreza pela burguesia, o fortalecimento do capitalismo e a independência dos países da América, forma esse período que a gente chama de modernidade. A gente viu que o primeiro ponto para esse novo período da humanidade, né, que foi justamente a mudança na mentalidade, na forma de pensar de um grupo de pensadores europeus que a gente vem estudando sob a forma do movimento chamado de iluminismo, os iluministas. Esses pensadores passaram a criticar a nobreza e a Igreja Católica e a defender outro tipo de sociedade, um tipo de sociedade onde as pessoas fossem iguais perante a lei, um tipo de sociedade que não fosse comandada por um único monarca, né, que é o absolutismo, e começaram a defender também outro tipo de explicar o mundo, que fosse a partir da razão e não a partir da fé e da religião, que eles tanto criticavam, acusavam inclusive de ser os culpados, né? A igreja seria a culpada da ignorância e por isso a igreja seria responsável pelas trevas no mundo, já que as pessoas eram impedidas de conhecer o mundo a partir da razão, da verdade. Então, depois do iluminismo, a gente vai partindo agora aqui para o capítulo 4, o iluminismo foi o nosso segundo capítulo, a gente vai partir para o capítulo 4, a Revolução Francesa, aonde nós temos o primeiro país da Europa que vai ter o rei substituído por um governo burguês, certo? E por que foi tão marcante a Revolução Francesa? Porque nenhuma monarquia era tão simbólica, tão poderosa quanto a monarquia francesa, né? Eram tidos como exemplo da monarquia mais poderosa da Europa.
E além do poder da monarquia francesa, foi uma das rupturas, substituições mais marcantes. Logo aqui na página de abertura do capítulo, a gente tem uma cena que é muito marcante, que é do movimento revolucionário com a cabeça do rei Luís XVI. O rei foi guilhotinado, né? Não só ele, mas como toda a sua família, foi executado na guilhotina em praça pública, certo? Então, foi algo que foi marcante. Aquele país que já tinha sido símbolo da monarquia, do absolutismo, ter a família real executada em praça pública por um movimento revolucionário, certo? E esse movimento revolucionário, ele era defensor das ideias burguesas, eram patrocinados pelos próprios burgueses, certo? Eu vou explicando a partir do nosso livro, por quê? Hoje nós vamos estudar da página 72 até 80, tá bom? Então eu vou mostrando passo a passo no nosso livro, para ir acostumando o nosso olhar a partir daquilo que o nosso livro traz, certo? A Revolução Francesa, ela é um acontecimento na história da humanidade que não é fácil de ser compreendido pela quantidade de grupos sociais que lutaram nesse acontecimento. Aqui nós temos a continuação da imagem lá da primeira página, né? Nós temos a exibição da cabeça do rei. Na página 73 nós temos a guilhotina, né? O rei já após ter sido decapitado pela guilhotina. Então, pessoal, esse acontecimento, esse marco inaugural, essa marca da substituição do poder das monarquias pelo poder da burguesia, de pessoas que não eram sangue nobre, a Revolução Francesa traz essa importância. Vai ser inspirado na Revolução Francesa que muitos outros países vão fazer, muitos outros grupos sociais, né, e outras burguesias mundo afora vão fazer também suas revoluções. Algumas vão tirar a monarquia de forma mais pacífica, outros de forma violenta, como foi na França. Certo. Continuando. O contexto social nós já chegamos a ver em outro momento aqui nas nossas aulas. O contexto social era o do antigo regime, na Revolução, antes da Revolução Francesa, onde como a gente consegue ver aqui nesta charge da época, né? A sociedade monarca, a sociedade francesa, ela era dividida as classes eram divididas em estados. No primeiro estado estava o clero, que era formado pelos membros da Igreja Católica, nós vimos isso, né? Padres, bispos, monges, cardeais, né? O segundo estado estaria a nobreza, que eram os proprietários das terras, dos feudos, aqueles considerados de sangue nobre. Essas duas classes, esses dois grupos sociais, eles tinham todos os privilégios, porque eles não pagavam imposto, todas as terras pertenciam a eles, né? E tudo que era pago na forma de imposto ficava para a igreja e para a nobreza. E nós tínhamos outro grupo social representado por essa figura aqui velha, esmulambuda, que carrega inclusive nas costas os outros dois estados, fazendo aqui uma comparação como se fosse assim, quem carrega o luxo da nobreza e do clero é o terceiro estado. Esse grupo representado por essa figura aqui mais velha, que carrega os outros dois, é o terceiro estado, que a gente viu, era formado por quem? Formado por uma diversidade grande de grupos que em comum tinham apenas uma coisa: não tinham sangue nobre. Então, camponeses, trabalhadores da cidade, pessoas pobres e humildes em geral, mendigos, e mesmo
inclusive os burgueses, que eram aqueles que eram proprietários de fábricas, indústrias, bancos, mas não tinham sangue nobre. Então o terceiro estado tinham pobres, miseráveis, trabalhadores e também ricos, como era o caso dos burgueses, né? Então, a crítica que o terceiro estado, que os iluministas faziam era o quê? Só quem paga imposto, só quem tem que trabalhar e vive na exploração e na miséria é o terceiro estado. O clero e a nobreza viviam sob regalias, né? Então, esse era o contexto anterior à Revolução Francesa. Esse era o contexto de crítica. E é com essa compreensão que nós vamos passar a entender como é que se deu esse processo. Hoje, como eu já falei, nós vamos estudar da 72 a 80, né? A França, antes da Revolução, era a França regida pelo antigo regime, como eu já falei, era dividida em 3 estados, né? Logo aqui no segundo parágrafo nós temos a definição desses estados, certo? Quem fazia parte do primeiro e do segundo estado, que era o clero e a nobreza, viviam sob as melhores condições, né? Como a gente vê aqui nessa imagem, viviam sob as melhores condições, eram proprietários de terras, não tinham que pagar imposto, pelo contrário, todo o imposto ficava para eles e para a igreja, não é isso? E o terceiro estado era formado por aqueles, pegando aqui o segundo parágrafo, olha só, terceiro estado, formado por burgueses, que não eram pobres, né? Artesãos, trabalhadores rurais e urbanos, englobando a maior parte da população. Então, a maior parte da população, que era de pessoas que não eram nobres, né, nem da igreja, era pertencer ao terceiro estado. E aí a maior parte da população, com exceção dos burgueses, vivia em condição de miséria, né? Fome em períodos que havia, por exemplo, de inverno, geadas, né? Muitas pessoas morriam de frio, morriam de fome, né? Então, esse era o contexto da sociedade francesa antes da Revolução. E foi nesse contexto que cada vez mais um grupo de pessoas passou a reivindicar uma maior participação, reivindicar também participar da política. Dentre eles, os burgueses. E aí, com cada vez mais pressão das pessoas, os mais pobres por comida, né? Houve diversas manifestações nessa época de mães que não tinham leite para dar aos filhos, certo? Então as pessoas nas ruas das cidades francesas, principalmente Paris, Lyon, as mães, houve também diversos conflitos de mães por pães para dar de comer aos filhos, certo? E aí, dentro desse conflito todo, qual foi, para não perder o poder social, para não perder o controle, o rei teve a ideia ou o intuito de fazer uma assembleia aonde convocasse representantes de todas as classes, ou seja, dos 3 estados. E aí decidir novas regras, novas leis. Antes de passar a esse contexto da Assembleia, né, dos Estados Gerais, ou seja, da união de todos os estados, eu vou falar aqui um pouco da página 75, onde fala das fases da Revolução Francesa. Nós tivemos principalmente 3 fases. Aqui no livro ele vem retratando aqui 5 fases, mas tivemos principalmente 3, mas de forma mais detalhada aqui no livro nós tivemos 5 fases. A maior delas, como a gente consegue ver nessa linha do tempo, é essa aqui de amarela, que a gente vê que foi o que? O período napoleônico. O período que Napoleão Bonaparte, que era um oficial do exército francês, deu um golpe militar e passou ele mesmo a governar a França durante um período de 15 a 16 anos. Muito bem.
Até chegar na fase napoleônica, nós temos outras fases, né, não menos importantes. Aqui nós temos a primeira fase, que foi a fase dos Estados Gerais, que foi a fase de reunião ou de encontro, né, chamado pelo rei, de todos os estados para decidir novas leis, novas medidas para a França. Fase dos Estados Gerais, justamente por ser uma reunião que teve a participação dos 3 estados, dos 3 grupos sociais, primeiro, segundo e terceiro estado. A segunda fase, nós temos a fase da Assembleia Nacional, né? Nesse período, a Assembleia Nacional é liderada pelos girondinos, que é um grupo social dentro desses estados. Por isso que eu falei que é um período complexo, para a gente compreender devido à quantidade de grupos sociais, mas vai ser fácil para a gente, que são partidários da alta burguesia francesa. Então, fase dos Estados Gerais, depois teve uma fase de Assembleia, onde a França foi governada pelos mais ricos. No terceiro momento foi a fase da Convenção Nacional. A Assembleia Nacional é substituída pela Convenção Nacional. Nesse período, a França governada pelos jacobinos, que promovem diversas reformas políticas e também sociais. Na fase da Convenção Nacional, quem comandou a França foi os jacobinos, que era um grupo pertencente ao terceiro estado, ou seja, aqueles que não tinham sangue nobre, certo? Eram desde pessoas mendigos até burgueses, que eram donos de fábricas, bancos, indústrias, mas que não tinham sangue nobre. O quarto momento foi a fase do diretório. Nesse período, os girondinos retomaram o poder, ou seja, os mais ricos, e anulam várias reformas feitas pelos jacobinos, que eram do terceiro estado, no período anterior. Essa fase do diretório, inclusive, foi um período onde ficou a disputa entre girondinos, que eram os mais ricos, nobres, né? E também os jacobinos, que pertenciam ao terceiro estado, aos mais populares. Foi uma fase que teve um período chamado período do terror, onde muita gente foi morta na guilhotina. Pelo menos 80 mil pessoas foram mortas na guilhotina, né? A gente vai ver um pouco mais à frente. E por último, no meio dessa disputa toda, foi aí que um jovem militar, apesar de jovem, muito inteligente, viu a chance de tomar o poder. Foi aí que a figura de Napoleão Bonaparte, que era um jovem militar do exército revolucionário, vendo a França em toda essa disputa e não tendo nenhuma figura central que pudesse tomar o poder para si, ele, como sendo aclamado dentro do exército, tomou o poder da França, né? E comandou a França durante 15 a 16 anos. Ele reforçou o poder da burguesia, ele enfraqueceu a nobreza e a igreja e, contraditoriamente, se proclamou imperador. Mas era um imperador que defendia as ideias burguesas, né? Muito bem. Feito aqui essa nossa deixa eu ver.